Primeiro é o seguinte, de novo com a chegada do Rafinha como gerente esportivo. Por quê? Porque tem um aspecto dessa chegada do Rafinha que chamou muito a atenção dos torcedores. Que é o seguinte, a gente falou muito ao longo dos últimos dias sobre os discursos do técnico Hernan Crespo. Claro, se ele usa como talvez uma forma de se defender também no trabalho, colocar sempre a situação de bastidor do São Paulo como algo que reflete também dentro do campo, isso é verdade, mas respostas que às vezes até, na minha opinião, já viraram a chave de transparência com o torcedor para insistência num discurso. E enquanto o técnico adota esse tipo de fala, o novo gerente esportivo do São Paulo, que é o Rafinha, falou na programação da Globo, ainda antes de ser oficializado pelo São Paulo, a seguinte frase, abre aspas, São Paulo tem que resgatar isso, mas desse jeito, sem soberba, sem ficar achando que a história vai levar o São Paulo, não leva mais. Infelizmente, o São Paulo ficou parado, eu estive lá 3 anos como atleta. Agora, também não é terra arrasada. Discurso de fracassado, de já entrar sofrendo, não cabe mais também. Isso aí também não vai acontecer. Não pode acontecer. Isso um dia antes de o Rafinha ser oficializado como novo gerente esportivo do São Paulo. Falando justamente sobre esse discurso do Crespo, de que o São Paulo busca 45 pontos, da situação dos salários atrasados dos jogadores e de tudo que envolve o extracampo do São Paulo e como ele reflete dentro das 4 linhas. É algo que a gente tem que ficar de olho, né, Raí? O técnico adotando uma linha de discurso, enquanto o novo gerente esportivo, que é justamente esse cara que a gente veio falando ali ao longo do programa, que vai fazer o elo, diretoria, jogadores, vai fazer esse papel de meio campo, de tentar atender a todo mundo ali, fazer essa ponte de comunicação, falando explicitamente, isso não vai acontecer. Esse, abre aspas, discurso de fracassado não pode acontecer. Chama atenção, meu caro Raimon Monteiro. Eu acho que aí tem 2 coisas, o Boni. E assim, eu compreendo ambas, sinceramente. Compreendo ambas. Eu compreendo a fala do Rafinha, do discurso, que não pode ser esse, da porta para fora. Eu entendo. E entendo também o do Crespo, porque no fim é o dele que está na reta também, né? E ele está ali expondo as dificuldades, os problemas, até como atenuantes para o trabalho dele. Então eu entendo os 2 discursos. Eu acho que o do Crespo é realista, é um discurso realista. Não estou aqui debatendo, mais uma vez, o trabalho em campo, o desempenho do time, que eu acho que é ruim, acho que é abaixo do que o time poderia jogar, acho que isso é uma outra discussão. Estou falando do que ele disse. Do que ele disse é difícil discordar. Dá para discordar do que o Crespo disse? Alguém aí no chat discorda do que o Crespo disse? Eu estou falando trabalho, estou falando que ele falou. De ter que somar 45 pontos, do momento difícil. É difícil discordar. Muito difícil, muito complicado. E entendo também que para o Rafinha, na visão dele, esse tem que ser um discurso talvez da porta para dentro, não da porta para fora. Enfim, eu entendo os 2 lados. Sendo muito honesto, eu entendo os 2 lados, mas eu acho que é sempre melhor trabalhar com a sinceridade. Sempre melhor expor ao torcedor aquilo que está acontecendo. Então, o problema aqui é esse, isso. Nossos objetivos diante disso são esses. Eu acho que é melhor sempre ser sincero do que vender ilusões, né? Eu me lembro que no começo do ano passado, ou ano retrasado, sei lá, acho que ano passado, o Marcelo Teixeira, depois que o Santos perdeu um jogo para o Vasco em São Januário, que é um resultado normal, o Santos estava voltando na 2ª divisão, normal perder para o Vasco em São Januário, 2 times ali do mesmo nível, né? Nem era um Vasco forte, não era um Vasco, era um Vasco ainda acho que nem tinha Ryan, era outro treinador, enfim. Era até o Carille, se não me engano, ainda no Vasco, não me lembro exatamente. Mas enfim, aí ele disse não, que é inadmissível perder para o Vasco, não sei o que, não era do Teixeira, não era. Tanto que depois, no segundo turno, o Santos tomou meia dúzia do Vasco jogando no Morumbi, ou 5-0, sei lá, 5-1. Tomou lá uma goleada. Então, ele não foi verdadeiro. E isso aí, muitas vezes, faz com que o torcedor compre uma verdade ou uma versão que não existe. Vamos brigar pelo título, temos time para brigar pelo G4. Acho que o São Paulo pode melhorar como time, trabalho em campo. Acho que pode, muito. Tem bastante margem para evoluir com os jogadores que tem. Acho que sim. O trabalho do Crespo está dando respostas? Para mim, não. São 15 derrotas em 25, 26 jogos. Os números são péssimos. E o desempenho do time em campo é ruim também. São Paulo é uma peneira defensiva. Tomou 3 gols da Portuguesa, tomou 3 gols do Palmeiras, tomou 3 gols do Mirassol. Só passou sem ser vazado em um jogo nessa temporada. Foi aquele jogo contra o São Bernardo
em um contexto muito específico, né? Muita chuva, quase não teve jogo. São Paulo achou um gol ali no segundo tempo, ganhou. Mas o discurso, diferentemente do que a gente consegue olhar no campo, eu concordo com ele, com o que ele diz, né? Com a visão que ele tem do clube, eu concordo. O trabalho eu não acho bom, mas a visão que ele tem do clube, eu concordo sim. Eu também prezo muito pela sinceridade com o torcedor, né? Explicar exatamente qual que é a situação. Mas também acho que chega um ponto em que o Crespo, ele talvez fuja ou evite respostas sobre as coisas que acontecem dentro do campo e puxa para o lado dos bastidores, para o lado do extracampo. Aí eu já não acho que talvez seja muito saudável também. Acho que dá para equilibrar a sinceridade com a crítica em relação ao que acontece no trabalho, né? No trabalho do treinador. Felipe Mascari, o que você pensa essa chegada do Rafinha já com esse choque de discursos dentro do São Paulo? Cara, eu concordo muito com o que o Raí falou e o trabalho do Crespo, sendo muito sincero, é uma tranqueira esse ano. É o mesmo time do ano passado, voltaram algumas peças que ficaram fora por lesão e dentro de campo o time só tem regredido. Apesar disso, aliás, dentro desse contexto, ele parece, né, ser a única pessoa sensata fora do elenco, né, e consegue ser transparente com o torcedor do lado de fora. Por isso, eu não digo que eu tenho alguma afeição ou fico preso um pouco ao trabalho dele, mas eu acho que é importante ter essa lucidez. A entrevista do Harry Macis foi péssima e mostrou também um lado até lunático de uma visão do clube. Essa fala do Rafinha, dizer que não tá que o clube não é uma terra arrasada, essa veio, eu acho também que começa um pouco com o pé esquerdo, porque o clube mandou todo mundo embora no ano passado e está reconstruindo, né, o departamento de futebol. A diretoria, o presidente foi deposto, ele sofreu impeachment, ele não renunciou, ele renunciou depois, mas ele sofreu um impeachment. Diversas pessoas envolvidas dentro do clube estão sendo investigadas por desvio de verba e tudo mais. Os jogadores não recebem salário há 3, 4 meses. Então, como é que você vai dizer que não é terra arrasada? Eu acho que também falta um pouco de sensatez para essas pessoas, também de entender o momento do clube. O São Paulo vai jogar amanhã contra o Flamengo, semana que vem contra o Santos e depois pega o Grêmio. A briga do São Paulo é para fazer, num cenário otimista, 4 pontos nesses jogos. 4 pontos, sendo otimista. Então, como é que você vai falar que a briga não é por 45 pontos? Que a briga não é para não brigar, que a briga não é pelo rebaixamento, para evitar o rebaixamento. O São Paulo tem elenco e tem capacidade, óbvio, de brigar por um G8, tentar uma 7ª posição, 6ª posição. O elenco diz isso. Talvez o Crespo, em algum momento, o trabalho dele poderia indicar também isso. Porém, o cenário hoje, que é sim de terra arrasada, finaliza para que não tem como a gente ter um cenário otimista. O Internacional já foi rebaixado com um bom elenco, mas também dentro de um cenário que tudo deu errado e o clube caiu. O Cruzeiro teve também toda aquela avalanche de escândalo, o elenco não era ruim, mas também foi rebaixado. Então a gente não pode se iludir achando que a briga de São Paulo para esse ano é brigar por Libertadores, como disse o presidente, que a luta do São Paulo para esse ano pensando em coisa grande, como até disse o Caleri, que achava que podia ser campeão. A briga do São Paulo esse ano exclusivamente é para não ser rebaixado. O São Paulo precisa focar em não cair agora no Campeonato Paulista, por isso eu sou até a favor de amanhã ir com o time, se possível, da Copinha, que jogou a final da Copinha, se fosse possível, para tentar se livrar logo no Paulista e depois focar as forças no Brasileiro, abrindo mão até de Sul-Americana, de Copa do Brasil e tudo mais. A briga do São Paulo por esse ano precisa ser pelos torneios de pontos corridos. E só para finalizar, dentro desse cenário, de até faltar noção dentro da diretoria, eu fico preocupado também com os preços dos ingressos. Os ingressos para o jogo contra o Santos e o Flamengo, que estão no intervalo de 3 dias, custando R$100 a arquibancada. A gente, pelo que eu ouvi, tem um preço mínimo, né, de R$40 por ingresso, é obrigatório, é um preço mínimo.
Então, que se colocasse R$40 em todos os setores, 40 inteira, 20 e meia, e vamos todo mundo para o estádio. Os preços altos do ingresso para o Morumbi, para os Jogos do São Paulo, também mostram uma desconexão de quem está regendo o clube dentro de um momento que precisa do apoio da torcida no ano mais complicado da história do clube, né? Entender pelo que você briga também ajuda a formar a melhor estratégia, né? Se você voa muito perto do sol, às vezes você pode se queimar. Então, vamos ver o que o São Paulo vai ter em termos de postura agora com a chegada do Rafinha também, qual que vai ser a conversa lá dentro. Deixa eu puxar alguns comentários antes da nossa última pauta por aqui. O Daniel Marçal mandou, mudança de mentalidade também é necessária. O Carlos mandou, concordo 100% com o Rafinha. O Daniel Marçal também mandou isso. Concordo 100% com o Rafinha, os comentários da nossa audiência. O Maurão Meni mandou aqui, pois não pode acontecer, disse o Rafinha, mas e a realidade do clube? O Luiz Gustavo mandou aqui, Crespo realista, Rafinha e Maciço, otimistas até demais. E a Bruna Maria mandou aqui, ambos estão certos, mas essa roupa suja tem que ser lavada dentro de casa e não na mídia.